Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para fazer o famoso vídeo do Você Conhece, porque eu sei que quando eu faço esse vídeo vocês gostam bastante, atrai muitas pessoas que estão conhecendo o canal, às vezes chegam por esse vídeo e tal, então é por isso que eu quis fazer. Se você escutar de fundo corneta, alguma coisa, não estranhe, porque eu estou gravando esse vídeo no sábado, antes do jogo do Brasil contra Marrocos, então a vizinhança aqui, a janela está aberta, a vizinhança tá animada com a partida, então não estranhe, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo porque ontem, você tá vendo esse vídeo no domingo, se tudo deu certo, mas eu tô gravando no sábado, né? O ontem seria o meu hoje, mas o seu ontem. O Santos Sub-15 bateu o Mauá por 9-0 no Campeonato Paulista da categoria e virou o turno ali líder no grupo, merecidamente, tá? E 100% na competição. Uma campanha espetacular, é um time muito bom, uma geração muito bem treinada. Tanto que eu já falei para vocês no começo do ano, eu resolvi acompanhar o Paulista Sub-15 esse ano em loco, em quase todos os jogos, porque é uma geração muito boa, muito promissora e muito bem falada, né? Mas, enfim, então, e ontem foi 9-0 contra o Mauá e tudo mais, era um jogo que a gente esperava vencer, mas o 9-0 foi surpreendente. E o que foi mais surpreendente foram os 5 gols desse jogador que eu vou falar hoje. Ele fez 5, exatamente. Ainda deu 2 assistências. E eu já queria falar dele porque eu até comentei já dele aqui num vídeo, mas é só para vocês conhecerem mesmo, que é o Garrad. O Garrad é um jogador egípcio. Você sabia? O Santos, na base do Santos tem egípcio, argentino, angolano, marfinense. É isso aí, tem que globalizar mesmo, tá certo. Mas vamos falar sobre o Garrad para você que não conhece ainda, explicar como ele chegou ao Santos e tudo mais. E é isso. Só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal. É de graça, é importante, ajuda bastante a gente, especialmente nesse período de Copa. Muita gente não quer acompanhar os vídeos e tudo mais. Acontece, faz parte. Então eu peço para que você que está assistindo, deixe o like e se inscreva também, tá bom? Bom, o Garrad, o nome dele, exatamente, o nome completo, eu vou falar o nome completo, peraí. É Garrad Ayman Gamal El Sayed Mohamed. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas esse é o nome completo dele. O Garrad chegou ao Santos esse ano, tá? Por meio de uma captação mesmo. Observaram ele, eu já vou até falar sobre algumas passagens que ele teve, mas observaram ele e acharam interessante trazer aqui para o Santos. Ele é de 2011, então está no ano bom do Sub-15 agora. Ele é reserva, tá? Ele não é titular da equipe Sub-15, que repito, é muito qualificado. Então ele atua algumas vezes e tudo mais. Ontem ele atuou e foi muito bem contra o Jabaquara no estádio Espanha, que foi um dia que choveu muito aqui em Santos. O gramado lá na Espanha não é dos melhores, ficou impraticável. E tava um jogo de muita briga, muita força, tal. Ele entrou e foi muito bem, deu assistência, sofreu pênalti pro gol da vitória, enfim. Então, continuando, ele foi captado no começo desse ano, estreou no Santos na Copa. Foi na Copa Ibrachina, né? Foi na Copa Ibrachina no começo desse ano. E tem aí feito. Vem fazendo parte do elenco sub-15. O Garrad, ele é canhoto, ele joga. Eu até comentei isso em live aqui ontem, né? Ele joga praticamente todas as funções da frente ali. De origem, se eu não estou enganado, o Garrad de origem é o meio-campista, que normalmente cai mais pelo lado esquerdo. Mas ele já fez a ponta esquerda, ele já foi meio que um falso 9 centroavante, já foi meio armador, já foi segundo volante, enfim, ele faz todas as posições ali da frente. E até interessante, né? Até já coloquei várias entrevistas aqui do Fabrício Monte, que é o técnico do Sub-15, falando sobre isso. O Fabrício já falou sobre formar jogadores, mudando posições, colocando ele em várias posições para o menino ser um jogador mais completo, poder concorrer em outras funções, o que eu acho uma ideia bem legal, ainda mais quando você faz isso com jogadores que têm aptidão para fazer mais de uma função. E o Garrad tem, porque o Garrad é um jogador muito forte, fisicamente falando, ele é muito, não só a questão da altura e do tamanho, mas ele é muito forte mesmo, ele vai muito para os embates, ele vai para os duelos e ganha muitos deles. Então isso é muito interessante, isso gera uma vantagem. E aí, o que eu já escutei dele também, isso apurando com outros clubes também, não só com o Santos, tá? Por que eu já cito isso, né? O Garrad passou já pelo São Paulo e pelo Corinthians. No São Paulo, ele estava mais jovem, entre sub-12 e sub-13, assim. Atuou no futsal do clube também e acabou saindo, se eu não me engano, foi na virada do sub-13 para o sub-14. E ele foi para o Corinthians.
No Corinthians ele atuou no Sub-15, mesmo com 14 anos, mas ele acabou preferindo deixar o clube no final do ano, perdão, e assinou com o Santos no começo desse ano. Então foi uma captação de um jogador que já passou por alguns rivais. Pelo que eu sei, no São Paulo ele foi dispensado porque o São Paulo esperava uma evolução maior que não aconteceu. No Corinthians foi meio que uma preferência dele mesmo, não do clube em si. E aí o que eu seguia, né, o que eu apurei, que eu já escutei de outros clubes, é que ele é um jogador que muitas vezes precisa de uma atenção um pouquinho maior para se entrosar um pouquinho mais com o elenco, para ficar mais à vontade. E aí eu acho interessante o Santos dar uma atenção nisso. E parto para uma apuração que eu já escutei no Santos, que ele é o típico jogador que vai para a guerra. A frase é exatamente assim. Se eu falar para ele, vai para a guerra, ele vai para a guerra. É um jogador muito brigador, é um jogador que cumpre a função que o técnico pede, o que é muito importante, claro. E além da força, né, como eu falei, jogador de muita força, tal, de velocidade. Os jogos que eu vi, eu honestamente achei um jogador interessante. Não é nenhum super craque, é claro que ele pode evoluir e vir a ser, né? A gente torce para isso. Não é nenhum super craque, mas me parece um jogador interessante de se ter no elenco. Claro, vamos acompanhar ao longo do ano aqui a evolução que ele vai ter, tecnicamente como ele vai responder também, já que fisicamente ele é um jogador bem interessante. Ainda não tive, até explico, né? Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Os jogos que fui no Sub-15, ele acabou entrando pouco tempo e tal, e aí a gente sempre dá preferência para jogadores que tiveram destaque na partida, porque eu acho mais interessante, é claro. Mas pretendo fazer isso para trazer aqui para vocês também, mas eu achei muito válido fazer esse vídeo para trazer a curiosidade. Muita gente pergunta sempre, né? Tem algum jogador surgindo diferente e tal. E, pô, o jogador egípcio é sempre curioso, né? E aí eu até aproveito para explicar por quê. Muita gente pergunta sobre o Koulibaly, né? Koulibaly, um jogador marfinense. Então, explicando, o Koulibaly, ele veio para Santos para jogar no Santos. Então, a legislação não permite que jogadores menores de 18 anos tenham contratos, jogadores estrangeiros, né, tenham contratos profissionais. Então, por isso, ele só pode assinar para jogar quando ele tiver 18 anos. Ele completa 18 anos em 3 de outubro desse ano. É um exemplo. O Diomandé, um jogador de 16 anos que está no nosso Sub-17 também, marfinense também, mesma situação. Ele veio para jogar, ele veio captado pelo Santos. Então, por isso, ele não pode jogar como nas competições oficiais, né? No Paulista, das categorias, no Brasileiro também, só quando completa 18 anos. É o mesmo caso do Miguelito, quando foi na vez dele. Casos diferentes são, por exemplo, do Osvaldo, que é o lateral angolano que está no nosso Sub-17, do Inácio, atacante argentino, que está no nosso Sub-17 também, mas tem 16 anos, e do Garrad. O Garrad, o pai dele, era jogador de futebol também, veio para o Brasil tentar jogar. Inclusive o Garrad nasceu no Brasil mesmo. Já no caso do Inácio e do Osvaldo, por exemplo, a família de ambos vieram para o Brasil cedo. A do Osvaldo acho que foi quando ele tinha 5 anos de idade, a do Inácio também, algo assim, com 5, 6 anos. As famílias vieram para o Brasil não para eles jogarem, para trabalhar, para tentar a vida e tudo mais. E aí, com isso, eles cresceram aqui e conseguiram essa liberação, né, entre muitas aspas. Então, eles podem jogar sem problema nenhum de documentação e tudo mais. Diferente do Koulibaly, do Diomandé, por exemplo. Tá? É bom explicar isso também, porque o pessoal às vezes fica com essa dúvida. Os estrangeiros podem jogar e tal. Enfim. É isso. Você sabia que tinha um egípcio na base do Santos? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e depois a gente está de volta, pessoal. Valeu!